Jogos Mortais finalmente chegou e o seu final deixou algumas dúvidas, principalmente com aquela cena pós-crédito que foi mostrado pra gente. Teve algumas mudanças nas armadilhas do vídeo que eu tinha feito explicando todas as armadilhas que apareceram no trailer, então vem conferir tudo comigo agora certinho, hein? Fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui, e pense em um Jogos Mortais violento e agoniante. E eu acho que se pá, esse é o melhor de todos, pelo menos nesse sentido, né? Já que é cada cena que a gente não consegue nem ficar olhando direito de tanta agonia que dá. Mas sabe o que dá pra ficar olhando de boa? É você deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Isso me dá até prazer, até eu olho todo o tempo do mundo que for preciso. E esse tem uma história muito boa até, bem completa, independente dos outros filmes. Mesmo se você não viu nenhum filme da saga Jogos Mortais, você vai conseguir assistir e entender esse perfeitamente, tá bom? E a única coisa que liga ele aos outros filmes é que dá pra gente entender que o Jigsaw tá vivo, por causa que esse filme ele passa entre o primeiro e o segundo filme da série, ali no meio, ali 1.5 mais ou menos, né, digamos assim. E pra mim, esse é o disparado melhor filme da saga. Eu acho que só tirando um, né, que foi o que introduziu esse universo pra gente. Mas fora esse tá no meu top ali, ó, foi muito bom. Mas vamos pro que interessa, né? O John, depois de saber da tal cura milagrosa que a doutora Cecília estava fazendo lá no México, ele vai até lá para tentar se salvar também do seu câncer. Uma coisa muito boa que teve nesse filme foi que enganaram a gente perfeitamente. Não só o John foi enganado, hein? Mas a famosa armadilha dos olhos, aquela que foi mostrada no trailer e teve um clipe só dela mesmo antes de sair o filme, e que tá até na capa do filme, do cara tendo que quebrar os seus dedos, ou então teria os seus olhos sugados e arrancados por aquela máquina, era tudo imaginação do John. E era porque esse cara tava planejando roubar um paciente do hospital. Aí o John já começou a planejar, né, a armadilha na cabeça dele, que vai fazer isso, com aquilo, não sei o que. Mas no final o cara desistiu de roubar e deixou as coisas do rapaz lá. Então o John deixou ele sair de boa. Falou, ó, você escapou por pouco, viu, ô seu vagabundo? Mas foi quase que ele se lascou. Então essa armadilha nem existiu. Que plot twist, hein? Esse aí só não foi pior que o Hulk em Guerra Infinita. E outra, lembra da armadilha do Cotoquinho? Então, dele eu tinha ficado com dúvida no vídeo que eu fiz teorizando as armadilhas, do que ele teria que fazer, né? Já que ele estava com as mãos presas, só com dois bisturizinhos, um de cada lado, sendo que tinha uma bomba, uma em cada braço dele, amarrada com arames farpados. E era isso que eu tinha ficado com dúvida, como ele ia cortar os arames ou o braço dele, né? Antes da bomba explodir. Só que para ele fazer isso, ele tinha que cortar, na realidade, a pele do próprio braço, onde o arame estava em volta, para assim conseguir tirar a bomba e jogar ela longe antes de morrer. E ele realmente consegue fugir, e depois disso, ele entrega geral pro John, dá uma x-noviada enorme ali. E ele era o taxista que buscou o John no aeroporto, quando ele tava chegando no México. E a armadilha dele foi bem difícil, mas mano, nem se compara ao dos outros. Que nem os jogos da Valentina e do Mateu, Ave Maria, esses eu considero impossíveis deles saírem vivos. Não tem uma coisa na minha cabeça que você fale, não, se ele fizesse isso, ele saía vivo. Não seguindo as regras do jogo, é claro. Por quê? Até porque eles tinham pouquíssimo tempo, já logo de começo, para se salvar, e eram coisas extremamente difíceis que eles tinham que fazer. A Valentina, por exemplo, ela teria que somente cortar a própria perna acima do joelho, bem na coxa. E ainda colocaram uma espécie de tubo no machucado depois da perna cortada já, assim. Decepou a perna, tem que pôr um tubo dentro da ferida aqui, assim, para que enchesse de sangue ou gordura ou do que fosse ali, uma vasilha que estava ali perto. Então essa eu acho impossível de alguém conseguir sobreviver. Mesmo que você conseguisse fazer tudo isso, arrancar a perna, encher tubo e os carai, como é que você ia continuar vivo depois disso?
o tanto de sangue que você ia perder também. Então realmente essa foi já pra matar logo de vez. Não tem nem como cauterizar uma ferida desse tamanho. E a do Matheus, coitado, ele sentou na graxa de verdade, porque a dele é outra impossível de sobreviver. E o pessoal ficou falando muito no meu outro vídeo que na verdade ele ia ter que arrancar o tecido ou não era tecido cerebral, eu não sei, eu não tinha entendido direito o que o pessoal quis dizer nos comentários. Mas no final das contas, o que eu quis dizer, e eu tava certo, é que ele teria que arrancar uma parte do seu cérebro, alguns pedaços, e colocar direto num pote de vidro para conseguir se salvar. E claro que ele não consegue. Depois de você abrir a própria cabeça, tirar um pedaço do próprio cérebro, ninguém vive depois disso, não tem como. E então ele vai de base com aquela máscara fechando e torrando a cabeça dele ali. E eu ainda não tenho certeza se aquilo ali não é choque, viu? Porque vem uma luzinha azul, mas sei lá, pode só queimar. O pessoal falou que não era choque e que eu tava errado. Aí ele já vai de base já. E vemos ela, Gabriela. E eu errei o que seria a armadilha dela. Mas eu errei acertando, viu? Ué, quer saber como é que eu fiz? É simples. Eu acertei que ela ficaria presa e que aquele laser ia causar um tipo de câncer nela com a radiação. Mas não era bem isso que o laser ia fazer. Mas sim, ele solta uma radiação, essa parte eu acertei. Só que essa radiação iria fritar ela aos poucos ali, né? E pra ser sincero, eu tô que nem um cebolinha, velho. E pra ser sincero, essa dela é bem suave, viu? Ela só tinha que quebrar o pé e a mão para conseguir sair da reta do laser. Pra mim, eu acho que a dela é a mais fácil de longe aqui de sair vivo. Só não é mais fácil que a da doutora Cecília, que eu vou falar no final do vídeo, viu? E ela consegue sair vivinha da armadilha, tranquilão, numa boa. Só que aí vem mais um plotzinho da doutora Cecília. Ela tinha conseguido pegar no celular um tempinho atrás, numas outras armadilhas, e ligou para o Parker, que era um paciente que mentia também que foi curado pela doutora, e que o tratamento funcionava, e blá 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 blá. Na hora que o cara chega lá, ele engana o Jigsaw, se passando ainda por aquele personagem, que eu fui enganado, eu quero me vingar também, não sei o que. Só que na hora que ele chega perto da doutora Cecília, ele se vira, né, mostra realmente a verdade, que ele está do lado dela, e a solta. E o John avisa que a Gabriela vai precisar de cuidados médicos após de ter se quebrado toda lá, né? E o que a loira oxigenada faz? Quebra o pescoço da outra fila da puta. E mano, que ódio que eu já tava nessa doutora Cecília nesse momento. Só que o que eu não sabia é que meu ódio ia aumentar ainda mais dela depois da próxima parte do filme. No outro vídeo eu tinha comentado que tinha uma pessoa presa na mesa, caindo piche e fervendo no rosto dela. Mas essa assim eu me enganei muito, porque não era nem de longe isso que está para acontecer. Porque após o Parker soltar a Cecília, ela e o Parker prenderam o John na mesa, que na realidade ela achava que ia ser a armadilha dela, então ela meio que quis se vingar do John e prendeu ele na mesa. Só que a mesa tinha dois lugares, um era pra ele e nos planos do John era pra Amanda ir pro outro lugar. E já já vocês vão entender porque era pros dois estar preso ali. Mas do nada me aparece um garoto, o que o John tinha se afeiçoado bastante a ele, o menininho Carlos. E a loira Mardita, sabendo disso, o que ela faz? Ela prende um garoto que não tem nada a ver com a porra da história, velho. Junto na mesa pra ele se fuder junto com o John. Ó que mulher do caralho é essa, viu, mano? E bom, ainda bem que não era piche que estava caindo no rosto deles, né? Senão eles já tinham ido de base. Mas sim sangue. Ou algo que se parece com sangue, pelo menos. Porque, porra, não sei onde é que o John arrumou tanto sangue assim, velho. Ele deve ter matado pelo menos uns 15 boi. Feito sangria pra conseguir aquilo tudo, que é muito sangue caindo na cara. Aí a Cecília e o Parker estavam fazendo o John provar, né, do seu próprio veneno. Ou pelo menos ela achava que ela estava fazendo isso. Só que o John é malandro, o bicho é malandro velho já. Ele não ia ser burro o suficiente para ser enganado duas vezes, né? E é lógico que ele sabia que o cara estava do lado dela. E já tinha planejado isso tudo. E falou pra Cecília, o loirinho do crédito. E sim, era pra achar aquele corno que tava lá no grupo de apoio, fazendo propaganda pra essa clínica de safado. E tá lá nos Estados Unidos, lá, aquela lá. E quem era esse detetive? Era o Mark Hoffman.
e eles realmente acham aquele cara e vão começar um jogo novo com ele. E se eu acho que esse Henry vai sobreviver à armadilha, eu acho que nem ferrando, tá? E a doutora Cecil não aparece morta no final do filme. A última cena que a gente vê dela, ela com a cabecinha. Os Jogos Mortais 10 fez tanto sucesso e dinheiro também, a chance de vir mais filmes por aí é enorme, pessoal, por causa que a produtora é uma coisa que eu quero saber de vocês. Vocês querem um vídeo teorizando do que vai rolar depois desse filme para vocês, com todas as teorias do que pode acontecer, do que vai acontecer e das certezas que a gente tem, tá bom? E já deixa o seu like nesse vídeo aqui pro Digsal não pegar vocês, hein? E se inscreva no canal para não perder nada sobre os filmes. Tô deixando mais 2 vídeos aqui na tela para vocês, se vocês quiserem assistir mais sobre Jogos Mortais. E valeu, falou!